E aí pessoal, voltei aqui para gravar a resolução de uma questãozinha aqui do URI. É uma questão nível 1, é uma questão simples, porém tem alguns detalhes que quem é iniciante precisa prestar bastante atenção para conseguir resolver. Então, a questão chama overflow e o enunciado dela é basicamente falando que os computadores conseguem interpretar até determinado número, se passar disso vai ocorrer um overflow, né? Basicamente isso, que o enunciado não precisa ler tantas vezes para conseguir entender, porque o que interessa na verdade é o finalzinho, né? Por exemplo, um computador só pode representar números menores que 1023 e mandamos ele executar a conta 1022 mais 5. 1022 mais 5 vai passar de 1023 e vai ocorrer overflow. Dados o maior número que um computador consegue representar em uma expressão de soma ou multiplicação entre dois números, determine se ocorrerá overflow. Então, é basicamente isso, e a entrada ele nos define melhor. A entrada contém um único conjunto de testes que deve ser lido do dispositivo de entrada padrão, normalmente o teclado. Ou seja, cada execução a gente vai ter um teste apenas, né? A primeira linha de entrada contém um inteiro n, representando o maior número que um computador consegue representar. A segunda linha contém um inteiro p, seguido de um espaço em branco, seguido de um caractere c, representando os operadores de adição e multiplicação, respectivamente. Seguido de um espaço em branco, seguido de outro inteiro q. Essa linha representa a expressão p mais q, se o caractere for igual ao caractere de soma aqui, de adição, né? Ou p vezes q, se o caractere for igual à estrelinha aqui, o asterisco que nos indica uma multiplicação, né? E a saída, seu programa deve imprimir na saída padrão a palavra overflow se o resultado da expressão causar um overflow, ou a palavra ok caso contrário. Ambas as palavras devem ser escritas com letras maiúsculas. Então aqui ele dá alguns exemplos, né? O número máximo que o computador consegue interpretar seria o 10, a expressão 5 mais 5 é igual a 10, então ok, só é overflow se for maior, se ultrapassar. Algumas pessoas que estão iniciando agora na programação têm a dúvida justamente de como receber entradas assim em uma única linha, mas a gente vai programar aqui essa questão numa linguagem que é muito simples isso, né? Numa linguagem como Java seria um pouco mais complicado, porém a gente vai fazer em C. Em Python também seria simples, seria apenas um split, depois você poderia converter o que interessa para inteiro, mas vamos resolver aqui em C, né? Vou abrir aqui meu VS Code, vou criar aqui minha estrutura. O C ele é uma linguagem bastante utilizada em faculdades, em ensino em geral, e também é uma das linguagens mais utilizadas para quem está estudando sozinho, para quem está querendo aprender programação, porque é uma linguagem que é simples a estrutura dela, não é uma linguagem tão verbosa como o Java, que precisaria de um comando maior para fazer uma coisa que seria menor aqui, o comando. Então muita gente opta pelo C para conseguir entender a linguagem de programação na sua lógica, né? Então a gente vai utilizar o C aqui nessa questão. E o que a gente precisa fazer aqui? Primeiro, a gente precisa de dois resultados. Tem dois caminhos possíveis. Ou a gente vai multiplicar os resultados ou vai somar. Sabendo disso, eu já tenho aqui na minha cabeça que eu preciso de duas funções, uma de soma, e uma de multiplicação. Então eu vou criar aqui as funções fora da função main. Vou dizer que é uma função que vai
retornar um long int, que pode ser um inteiro bem grande. Vou dizer que essa função é soma, abre e fecha chaves, e vou fazer com que ela receba dois parâmetros, que também são long int. Os parâmetros eu vou chamar de a e b, e vou dizer que essa função retorna a mais b, que seria a soma dos parâmetros. Mesma coisa eu vou fazer com a função de multiplicação. Vou mudar apenas o nome, multiplicação, sem caractere especial, sem ser cedilha. E aqui também mudar o sinal da operação, né? Aqui na main, eu volto aqui, vejo a entrada e sei que eu vou precisar receber o número máximo, né? E depois a operação aqui, que serão 3 variáveis também, né? O primeiro número, um caractere, e o segundo número. Então, o que é que eu faço? Vou criar aqui um long int. Vou chamar de máximo, que é aquele primeiro valor. Vou igualar ele a 0. Vou fazer separadinho aqui. Pode ser aqui na mesma linha, né? Mas como eu vou fazer um pouco mais didático, é para organizar melhor. Então, primeiro eu vou receber aqui esse P que ele pede, e em seguida o Q. Essa primeira entrada ele chama de N, então por padrão eu vou colocar N também, mas variável define como quer. Então P e Q eu coloco igual a 0 porque para não armazenar nenhum lixo de memória na variável inicialmente, né? Então aqui serão o P e o Q serão esses dois valores, esse valor e esse valor, né? E agora eu preciso armazenar o caractere, que indicará a minha operação. Opa! Então eu vou criar um char, vou chamar o caractere de C, vou colocar tamanho 2. E agora, pronto, eu só preciso receber aqui os valores com scanf. Primeiro eu tenho que receber o N, né, a primeira linha. Para receber long int no C, eu preciso receber com LLD, né? E armazeno no N. Logo em seguida eu posso receber já a operação. A operação eu recebo com long int aqui, LLD. Opa. Em seguida eu recebo o char, que seria o mais ou o asterisco. E depois LLD novamente. Aqui eu vou armazenando. Armazeno primeiro no P, depois no C e depois no Q. O C ele é um char, né? Então não preciso colocar o i comercial. Pronto. Feito isso, eu preciso verificar o caractere, para mim saber se eu preciso somar ou multiplicar. Então eu posso fazer com uma estrutura aqui de um if. Se o C na posição 0 for igual ao caractere de adição, eu vou atribuir uma resposta aqui também. Vou chamar de res. Isso aqui vai armazenar o meu resultado. Então, se o caractere for igual a soma, eu digo que o res vai receber aquela função lá de soma, passando o P e o Q. Se não for soma, só pode ser multiplicação. Então, eu vou dizer que o res vai receber multiplicação, passando também o P e o Q. Pronto, aqui eu já tenho o resultado. Agora basta ver se o resultado ele é maior do que o N, que é o número máximo que eu posso operar, né? Então, outra estrutura aqui de decisão. Se
o res, né, resultado, for maior do que n, eu tenho que imprimir na tela um overflow, tudo maiúsculo, e com uma quebra de linha no final, né, o /m. Se não, basta eu imprimir, basta eu imprimir OK, /n, e agora a gente vai e testa, né? Vou executar aqui o programa. Executei o primeiro teste que tem lá. O primeiro teste que tem aqui é 10 mais 5. Quer dizer, é 10 e depois 5 mais 5. É para retornar OK. Retornou aqui o OK. Em seguida tem 44, 23 vezes 2. É para retornar o overflow. 44, 23 vezes 2, overflow. E a última execução, esse número aqui muito grande que eu vou copiar, colei aqui, 42 vezes 35, é para retornar OK. Retornou OK, então a gente vai submeter o código. Lembrar aqui de trocar a linguagem, né? Então, minha linguagem padrão é C, Python. Coloco o C, colo aqui e envio para ver se está tudo OK, né? Esperar o URI julgar, tá aí, foi aceito. E é isso, é uma questão bem simples, com as coisas bem interessantes aqui, legal. E até a próxima. Qualquer dúvida, comenta aí.